Podia, né? Aí já tava tudo explicado, né? Monopólio de cavalos no Brasil. Ia ser esse o tema do. Estamos aqui hoje para mais um podcast e hoje eu tô aqui diretamente do Aras Cruz com ele, Fernando Dalsaço Mendonça Cruz. Bem-vindo, Fernando! Finalmente rolou esse encontro. Obrigado, Nicole. É um prazer estar aqui. Eu sou um ouvinte muito assíduo do seu Que podcast. dó, Né? coitado. Fico lisonjeado de estar aqui, né? De ver tantas personalidades, tantas pessoas boas aí que Aqui a você gente só entrevistou. entrevista a nata. Por isso que você está Então aqui eu hoje. preciso sair, então acho que não condiz com a minha personalidade. Como Vamos lá. assim? Não, mas na real, o negócio é o seguinte, vou começar o pod diferente hoje. Geralmente eu pergunto quem é você, o que você faz, a gente vai chegar lá depois, mas eu queria que você me contasse o que é esse World Breeders Brasil, dessa sua camiseta, com esse logo chique, poxa, Camila, me explica, o que é isso? Legal. O World Breeders Brasil nada mais é do que um leilão. A gente criou um conceito diferente, né? A gente queria mudar algumas coisas dentro dos leilões brasileiros. E aí surgiu o World Breeders Brasil. Uma junção de vários criadores, né, a princípio, para que a gente possa ofertar coisas bem importantes, animais bem importantes aí para o mercado. Então, a gente vê que, eu acho que aqui no Brasil, os leilões são todos muito parecidos. Eu queria saber o que foi a inspiração e a motivação para fazer alguma coisa que saia um pouco da casinha. Imagino que deve ter sido um pouco difícil estruturar e fazer e montar do jeito que vocês fizeram, né, a última edição. Então, eu queria saber um pouco mais de como que foi esse planejamento. Legal, na verdade a gente tentou criar um conceito bem diferente, eu sempre dizia que era um leilão online com o aspecto de um leilão presencial. A gente via muito que no Brasil as pessoas estavam intitulando que os melhores animais iriam para os leilões presenciais e os animais não tão bons ou de menor valor, né, fossem para os leilões presenciais. E a minha ideia Online, era... para os leilões online. Isso, para os leilões online. E a ideia era assim, eu vejo tudo hoje a gente vende na internet. Tudo é mais fácil pela internet e muito menos custoso. Então eu falei, por que não ter bons animais também dentro de um leilão presencial? Não que não tivesse, online, desculpa, não que não tivesse bons animais, mas acabava que os melhores preços chegavam nos leilões presenciais e não ficavam para os leilões online. E aí a gente tentou mudar esse conceito. Para isso, é lógico que tem todo um trabalho, tanto na seleção, no convencimento também dos nossos parceiros, para trazer esses bons animais para um leilão online, e também na produção. Então a gente quis mudar todo o conceito, a gente quis criar um leilão que fosse divertido também, que as pessoas assistissem dentro de casa e tivessem um programa para fazer dentro da sua casa. Então trazendo a parte dos sorteios que fosse animado, os vídeos mais bem elaborados, no qual a gente pudesse ver melhor os animais e trazesse aquele ar de um animal bem importante também. E é claro, toda a base é a seleção, poder trazer bons cavalos. Com isso a gente conseguiu com parceiros, com os criadores aí que apoiaram e com a nossa própria criação também e alguns animais vindo de fora. E como é que foi a recepção de um leilão dessa estrutura, né? Você está falando de um leilão online que teria a mesma importância de um leilão presencial. Como é que foi a aceitação disso das pessoas? Eu acho que no começo foi difícil de entenderem, mas eu acho que com o que a gente fez, com o jeito que a gente mostrou isso ao público, foi nítido que seriam animais da mesma qualidade e a aceitação foi super boa, os preços foram ótimos, acho que tanto compradores quanto vendedores puderam sair satisfeitos, que esse é o intuito do leilão também. Então, eu acho que antes da gente falar um pouco de como foi a seleção da primeira edição, queria que você me falasse um pouco de você. Por que você tem essa notoriedade para sair escolhendo cavalo que bateu o recorde mundial? Mundial não, né? Brasil na última edição. Legal. Na verdade, eu sou um amante do cavalo, acho que como todos que assistem o seu pod, eu sou um cavaleiro amador desde sempre. Minha primeira escarapela aí é de 94, quando eu tinha 5 anos. Nossa, eu não era nem nascida, meu Deus do céu. Então, sempre gostei, passei muito tempo sem montar, mas eu vivia do cavalo, assim, desde criança gostava muito, minha família não vem desse negócio, então sempre foi uma dificuldade, eu consegui, mas sempre com o apoio dos meus pais. Eu montava com muito esforço, e aí quis fazer veterinária justamente para continuar perto dos cavalos. Isso me afastou um pouco do hipismo, do esporte em si, mas aí eu fui criando uma expertise também associada ao cavalo,
né, sempre me especializando, sempre indo muito para fora, né? Eu tive a oportunidade de, ainda na época da faculdade, ter um sócio e a gente criou um Aras naquela época, chamava Aras Del Manto, foi onde a gente começou a criação. Agradeço muito a esses parceiros iniciais que me abriram as portas para a Europa, principalmente, né? Então, acabei indo muito lá para eu aprender pro nosso Aras na época, né? Então acabava que todas as minhas férias eu ficava 2 meses na Europa, rodando e conhecendo. Graças a Deus conheci muitas pessoas interessantes, né? Eu lembro uma vez que eu ficava muito no Ecorrida Ecocine, que é um comerciante muito grande de cavalos, um criador, e aí eu lembro que eu fui para Aachen com 19 anos para assistir, aí eu peguei carona, né, fui até Aachen, na volta eu ia voltar com o proprietário, o Christoph da Ecocine, e ele me falou assim, Fernando, eu vou demorar um pouquinho, porque vai uma pessoa com a gente pegar carona. E eu falei, ah, tá bom, não tem problema, eu tô de carona, né? Quem será essa E aí, pessoa? de repente, quando eu entro no carro, tava o Nelson Pessoa no banco da frente, né? Eu fui para trás e a gente foi conversando aquelas 2 horas até a Bélgica, né? E aí eu lembro que a gente deixou o Neco na casa dele, aí eu fui pro banco da frente, aí o Christopher olhou para mim e falou assim, você tá vivendo um sonho, né? Daí eu falei, cara, eu tô vivendo um sonho. Ele falou, eu também já tive esse sonho. Hoje eu sou muito próximo dele, mas na época, né, eu lembro a primeira vez que eu tive esse contato. Então, daí eu conheci muitas pessoas, né? Eu acho que a vida é um relacionamento muito grande. Então, fui indo, conhecendo, desbravando todo esse mercado, entendendo, cada vez tentando entender mais de cavalos, né? A gente está sempre aprendendo, né? Algumas coisas são um pouco incertas, às vezes a gente acha que sabe, mas não dá para prever tudo, né? Mas aí vai estudando, vai entendendo, vai se envolvendo e as coisas foram acontecendo, né? E aí montei o Aras, isso também me trouxe mais possibilidades, os meus parceiros, né? Sempre tentando desenvolver, tanto na parte da veterinária, quanto na parte da criação, né? A gente cria também, hoje, um número razoável de cavalos, né? E aí foram abrindo as portas, né? Criando novos parceiros, né? A gente já há um bom tempo parceiro do Paul Schockmüller, há mais de 10 anos que eu vou lá e vou fazendo coisas juntos, hoje nós somos os parceiros oficialmente, né? Ou seja, não é qualquer coisa, né? Então isso traz muito conhecimento, porque traz uma vivência muito grande, né? Numa vitrine dos melhores cavalos do mundo, né? Então acaba que a gente vai tentando aprender, mas nunca dá para dizer que a gente sabe tudo. Então a gente tem que estar lá sempre vivenciando, sempre conversando. Eu sou uma pessoa que gosto de ouvir muito, né? Aqui, lá, aqui a gente também tem pessoas fantásticas do mundo equestre que sempre quando a gente está junto, a ideia é aprender, aprender, aprender e tentar poder aí passar um pouco do que a gente sabe pro mercado, né? Que é a ideia da World Breeders Brasil também. E você acha que essa sua ideia por trás do leilão veio porque você percebeu alguma lacuna no mercado que a gente tinha no Brasil? Eu acho que sim, né? Eu acho que hoje a gente está com um mercado, né? Uma alta do nosso mercado, graças a Graças a Deus, Deus. né? A gente está vivendo um bom momento, né? Eu via muito que na Europa as pessoas, quando a gente ia ver um potro, por exemplo, quando ele já era pré-selecionado para um leilão, eles gostavam de falar isso. E aí eu comecei a entender que isso era quase que um título. Olha, ele está selecionado para tal leilão, né? E eu falava assim, nossa, que legal, né? Quer dizer que se ele vai para o leilão, ele já passou por uma seleção. Então os leilões na Europa, eles são um tipo de seleção. E aí a gente tem os leilões lá, vamos dividir na minha cabeça em A, B e C, né? Então se você está num leilão A, quer dizer, o seu cavalo é um bom animal. Então ele já chega num preço acima, porque ele foi selecionado para aquilo. E na época, né, eu via, não na época que a gente criou a World Breeders, mas no começo do mercado, eu via que aqui era diferente. Eu sentia que os leilões no Brasil, isso há muitos anos atrás, não estou falando do mercado agora, mas que as pessoas queriam, não tinham como vender os animais e punham nos leilões para sair pelo que fosse, né? Exceto aqueles criadores que tinham seus próprios leilões, etc, né? Eu lembro o primeiro leilão online no Brasil, né? Acho que foi do Aras Transvaal, se eu não me engano, né? E foi muito legal esse desenvolvimento por eles. Eles foram os primeiros que falaram assim, vamos fazer um leilão online. E todo mundo assim, nossa, como? Tá? Eu lembro das dificuldades do momento e hoje nós temos leilões muito fortes online, que hoje também a gente tem leilões no Brasil que são uma seleção, né? Então você compra em determinado leilão,
já sabendo que passou por um crivo de pessoas especialistas, né, que acreditaram naqueles É uma produtos. chancela, né? É uma chancela, né? Uma marca já é, é algo que traz valor, agrega valor para o animal, né? É como se você fosse numa aprovação de garanhão e comprasse um garanhão aprovado, quer dizer, ele passou por um critério. Os leilões também podem ser um critério de seleção, né? Isso para o pessoal mais iniciante, etc., que quer passar por um investidor, por exemplo, isso é muito interessante, porque ele fala assim, poxa, se eu acredito na ideologia desse projeto, desse leilão, dessa seleção, se eu compro ali, quer dizer que já foi selecionado por alguém que entende, que quis aquele animal. Então, já aproveitando o gancho, vamos falar da seleção do primeiro leilão. Imagino que tenha sido uma coisa meio eclética, né? Porque tinha embrião, potrinho, potrinho, potrinho mais ou menos, potrinho já 36 meses, que já é uma coisa que dá pra ver um pouco mais o formato do cavalo que vai ser no futuro. Como é que foi isso? Porque vocês tiveram vários parceiros e aí teve coisa que veio de fora. Que maluquice, deve ter sido um pouco complicado. A seleção sempre acredito que é um dos pontos mais difíceis para um leilão, né? Para que a gente possa manter a qualidade que a gente quer ou o perfil que a gente quer, né? Acredito que existem leilões e não são melhores ou piores, mas simplesmente as pessoas definem um público, né, para atingir. Né? No nosso, em si, a nossa ideia era, primeiro, a gente quer a alta qualidade, né? E o primeiro passo da alta qualidade, na nossa visão, é a genética. Por quê? Porque a gente acredita que a genética tem uma herdabilidade e, consequentemente, a gente vai passar isso para o esporte no futuro. Então, o primeiro crivo nosso ali era qual é o papel? Quem é a mãe, quem é o pai, quem é a avó, quem é a bisavó, o que produziu? A gente começa a nossa seleção dessa maneira. E aí a gente vai vendo depois os indivíduos também. É claro que a genética sozinha ela pode ser também uma frustração, mas é lógico que é uma probabilidade maior quando a gente trabalha com uma genética de alto desempenho. Eu acho também que por as linhas virem da Europa, elas são também muito mais comprovadas do que você pegar a linha aqui do Brasil, que a amostra é menor, então você não tem muito como se balizar. Isso é muito importante, quando a gente fala de genética, é pensar um pouco isso também, é entender as linhas, entender a quantidade dessas linhas, né? Muitas vezes a gente fica focado em determinadas linhas, olha, a melhor linha do mundo, né? E às vezes a gente esquece algumas linhas, que talvez elas também tenham a mesma qualidade, mas elas não tiveram a mesma oportunidade. Então existem linhas que são muito menores. Elas não são piores, elas são menores pela quantidade de indivíduos. E às vezes nos rankings que a gente consegue ter acesso, essas linhas não se destacam. Por quê? Porque é por quantidade. Então se é uma égua, por exemplo, o que é melhor? Uma égua que tem, um exemplo, 30 filhos e 10 pulam um grande prêmio. Ou uma égua que tem 4 filhos e 3 pulam um grande prêmio. Talvez a porcentagem de uma é maior do que da outra. Mas o que é melhor? Não sei. Será que essa que tem 4 filhos, se ela tivesse os mesmos 30, teria mantido essa porcentagem ou não? Então, tem alguns dados que são muito difíceis de ser interpretados. Sim. Mas a gente também tem que olhar, às vezes, para essas outras linhas, né? Que, voltando até para a nossa seleção, a gente partiu da genética, né? Então a gente trouxe linhas dessas melhores éguas do mundo. Então a gente tinha Cartina, a gente tinha Cordula de Laubrie, né? A gente tinha as linhas do Picobello, Only Picobello, né? São linhas que estão entre as melhores do mundo. Mas a gente também tinha linhas que a gente vê que são menores, mas que são de alta qualidade, como a linha da Primavera Montana, né? Que a gente também colocou no leilão. E graças aos parceiros, né? A gente não pode deixar de dizer que os parceiros também acreditaram no projeto, né? E isso é muito importante. Então a gente tinha Aras BH, a gente tinha Aras Ipiranga, a gente tinha Aras Rosa Mística, Aras Montana, Aras Valias, né? Vários aras aí que contribuíram para trazer também essa qualidade importante para o nosso leilão, né? Então acho que isso é muito, muito legal. E aí as categorias, a nossa ideia era ser um pouco eclético, né? Como a gente não tinha um leilão com um padrão ainda de público, né? Vamos falar assim, vamos tentar pegar um pouquinho de cada um. O cara que quer investir no potrinho,
O cara que quer ter uma alta genética em um custo menor, ele vai num embrião. O cara que já quer ir para o esporte, então as éguas prontas para serem domadas ou até mesmo domadas, né? A gente tinha éguas domadas aí de linhas conhecidas no Brasil que são fantásticas. Não estão entre as melhores do mundo, mas no Brasil, se a gente falasse há 10 anos atrás, era a melhor linha, que é uma linha da Gitane, por exemplo. Né? Então, a gente quis ter possibilidades de atingir todo mundo nesse início, né, para que todo mundo pudesse participar do leilão. Né? Então é essa a ideia de ter diferentes lotes também. Achei interessante que quando você está falando linha, você está falando só das mães. Elabora um pouquinho mais nisso, porque eu acho que é muito fácil, eu já falei isso algumas vezes aqui, né, ou convidados me falaram e eu fui aprendendo, que a gente ter o garanhão é muito fácil. Difícil é a gente ter a mãe boa com a linhagem boa que vem de lá, mas é muito mais custoso também, né? Claro. Assim, se a gente for pensar em genética, né, o garanhão ele é o grande disseminador da genética. Afinal, um garanhão ele chega a ter 10 mil filhos, talvez, na vida dele. Né? Não é difícil a gente encontrar cavalos de 5 mil filhos, 3 mil filhos, e 10 eles podem chegar também. Né? Já as mães, a gente fala assim, a égua que mais produz no mundo hoje tem quantos filhos? 40, 50? Não tem muito mais do que isso. Né? Então, é muito mais difícil você atingir, chegar na genética das boas éguas, é muito mais difícil do que chegar na boa genética do garanhão. E por ser um número reduzido, as fêmeas, é muito mais caro a gente ter essas genéticas. Né? E na minha visão, né, se você tem uma boa égua, você achar um garanhão para ela é muito mais fácil. Afinal, o garanhão ele passa por uma seleção. Então, qualquer garanhão que a gente tenha disponível hoje no Brasil, um semi-importado e tal, ele foi muito bem selecionado. Né? Os outros a gente não usa, a gente nem vê que eles são garanhões. Então, a chance de a gente estar usando um bom animal é muito grande, né? Em qualquer garanhão, né? Desses importantes. Aí vai, é lógico, o feeling do acasalamento, entender o que serve para aquela égua e tal, mas a seleção do indivíduo, ela já foi feita. A gente pega mastigado. Né? A égua é muito difícil. Né? As éguas a gente usa o que a gente tem. Né? Ou se a gente acha uma seleção, que é o caso dessas melhores do mundo, como a produção é muito pequena, é muito difícil a gente conseguir. Né? Então, por isso que a linha materna ela é tão importante para a criação. Né? Ela é a base da criação. O garanhão é fácil, você vai lá e compra o sêmen. A égua é importante, é muito difícil a gente conseguir o material genético, né? Pela baixa disponibilidade, com certeza. Então, eu queria voltar, então, naquele assunto que a gente falou de antigamente, meio que existia aquela ideia de que o cavalo que foi no leilão, ele é automaticamente o descarte dos aras. Por que você acha que isso vem mudando? Qual tem sido o movimento? Você falou que você trabalhou com tantos parceiros assim. Qual é o interesse desses caras, e seu também, de colocar um bom produto no leilão? Eu acho que o leilão ele é uma vitrine. Né? É o jeito, talvez, de você mostrar para o mercado o que você tem. Né? Então, eu acredito que hoje, em vez da gente pensar, não consigo vender, eu ponho lá, não, eu vou pôr o que há de melhor para que as pessoas vejam o que eu estou criando. Então, quando eu coloco um bom produto, ele leva a minha criação. Aquele produto saiu do leilão, aquele produto foi vendido no leilão. Mostra que eu, como criador, porque o que é um criador? Uma pessoa que cria o animal e quer vender o animal. Né? É igual a gente pensar assim, por que às vezes a gente tem aquele lado do criador que parece um colecionador, né? Ele cria, mas ele não quer vender. Ele não quer vender o que é bom. Esse não é o verdadeiro criador. O criador é aquele que quer produzir algo muito bom. É igual qualquer outro produto, qualquer outra empresa que você chega na formulação do seu produto ideal, aí você fala, é esse que eu vou pôr para o mercado. Eu quero vender o que há de bom, né, e não guardar para mim. Eu quero disponibilizar e é com isso que eu ganho. Né, vendendo coisas boas. Né? Então, eu acho que a ideia hoje do leilão é ser uma vitrine. E lógico que uma forma fácil de vender. Nem todos os aras, eles têm uma equipe comercial para vender, né, uma equipe de marketing para vender. Então, o leilão faz tudo isso para você. Então, é uma maneira mais fácil de se vender e, ao mesmo tempo, você ganha o lado da publicidade do seu aras fazendo uma venda num leilão. Acho que essa é a ideia. E aí, já que você falou do produto bom no leilão, queria falar da Charlotte. Charlotte, então, foi o recorde do Brasil. Nem lembro mais quanto foi a parcela. Me conta, o que tinha de especial nela e outros destaques também no leilão que foi surpreendente para vocês? Porque eu imagino que vocês já imaginavam que ia ter um resultado bacana, mas foi o que você esperava ou excedeu as expectativas?
Eu acho que foi uma boa surpresa. A gente acreditou que ela pudesse chegar num valor altíssimo e essa era a ideia de colocar a Charlotte, né? A Charlotte também não foi um animal fácil pra gente, né? Ela foi comprada por mim e por uma sócia, né? Onde nós escolhemos ela entre outras éguas também, que também são éguas que podem chegar nos próximos leilões também, né? Foi uma super seleção, onde a gente baseou também primeiramente na genética e avaliando o indivíduo. A Charlotte chegou em casa com menos de um ano, né? Ela era muito novinha, né? Mas foi selecionada para ser uma grande doadora e futuramente uma grande esportista. E por isso que a gente falou assim, então, agora que a gente quer criar um bom leilão, vamos colocar uma estrela, né? E foi muito difícil também se desfazer dela, né? Falar assim, nossa, não vamos ter mais a Charlotte, né? Mas a ideia é essa de um leilão, é poder contribuir com o mercado com algo que eu também queria que ficasse para mim, né? Então foi por isso que a gente colocou ela, né? Uma linhagem espetacular, por isso eu acho que o que chama mais atenção no início dela é isso, foi por isso que a gente comprou, né? Uma égua Comefu, que é um super garanhão hoje no mundo, na linhagem materna do Emerald, né? Então isso chama muito a atenção do mercado. Por quê? Porque quer uma base forte para criação, que é uma linha de uma égua tão importante. E quando vendeu ela, tinha 3 anos e meio? 3 anos e meio, né? Pronta para domar, Então, hoje ela já está ela domando. ficou no forninho aqui um tempo, vocês não sabiam Sim. o que ia acontecer quando você Sim, decidiu para ser bem colocar no sincero, leilão. a gente não tinha nem saltado ela em liberdade antes do leilão. A gente pôs ela pro leilão e a gente pôs para saltar, né? E aí que veio o outro lado dela, né? Uma égua que, se você puxar na cocheira, você fala, meu Deus, que indivíduo, né? Ela chama atenção em qualquer lugar do Linda. mundo, maravilhosa, grande, linda, bem feita, bem aprumada, enfim, tudo que qualquer um sonha, né? E aí quando a gente pôs para saltar, super qualidade de salto, então assim, era o produto perfeito, né? Ela tinha que sair nesse preço, ela tinha que mostrar para o mercado que bons produtos como ela têm que ser valorizados assim, né? Então, não sei se foi uma surpresa, mas foi algo que a gente esperava que fosse algo muito parecido. Mas é por isso que é importante também a gente ter essa chancela que você falou, porque você tá falando que você escolheu ela muito antes dela virar essa super égua que ela virou. Provavelmente você foi ver ela naquela fase que o potrinho tá feio, parecendo um patinho feio. Sim. Quando você bateu o olho nela, você falou, putz, é essa. Então, você ter uma pessoa que tá por trás da seleção, que tem uma experiência, que acredita no mesmo no potrinho naquela fase meio estranha deles, que vai virar um negócio que vai contribuir para o esporte, assim, realmente tem que ter muita visão. Sim. Tem que ter entender isso, né? É o que eu falo, a gente começa na genética, então esse é a seleção. Então, de 300 éguas a gente já seleciona 30, né? E aí dessas 30 a gente vai para o indivíduo, né? Graças a Deus já aconteceram alguns outros casos muito interessantes de éguas que foram assim também, né? Foram vistas pequenas, foram trazidas, às vezes a gente já trouxe direto para um cliente e hoje pula um grande prêmio e foram bons indivíduos, né? Então a gente costuma tentar ser mais assertivo possível, é lógico, né? O caminho é muito grande, né? Quando você traz um potrinho, mas é um caminho bem interessante quando você tem uma boa seleção. Isso é aprendido também, né, no decorrer, né, depois a gente pode falar um pouquinho da seleção do próprio Paul Schockmiller, né, no qual a gente aprende muito vendo assim, né, lá num dia de seleção a gente vê 250 éguas no mesmo dia e vai entendendo como é feito o processo, né, então é bem legal. Além da Charlotte, né, a gente fala que ela, a grande estrela, chamou muito atenção, mas vale a gente ressaltar vários outros cases de sucesso que a gente teve dentro desse leilão, né? A própria Balutani é uma égua que hoje vem se destacando já nas provas, né? A gente está tentando a classificação dela para a Lanaken, né? Um sonho do novo proprietário, e ela vem vindo super bem treinada, mostrando muita qualidade, e que basicamente ela veio também do mesmo critério de seleção, né? Partiu da genética, depois de um bom indivíduo e no esporte indo super bem, né? E aí outros, né, que a gente pode pensar aí, o Aras Ipiranga disponibilizou uma potra fantástica, né, que é uma linha da Cartina junto com a linha da Cordula, né? O Aras BH também trouxe uma égua importada, que é a linha da Only Picobello, uma das éguas hoje mais bem vistas no mundo. Nós trouxemos também linhas diferentes do Paul Schockmiller, já o início da nossa parceria aqui em vendas no Brasil, né, trazendo a mesma linha do Star Gold, por exemplo, né? Então, assim, foram potras maravilhosas. Eu lembro quando a potra do
do Casalco, nessa linha do Star Gold, chegou no proprietário, que é um grande criador, um super investidor, né? Ele me ligou e falou assim, nossa, Fernando, meu veterinário falou que é a melhor potra que já chegou, como indivíduo é maravilhosa, e eu fiquei super feliz de ver que ele tem as melhores linhas do mundo, e a que a gente chegou, né, o nosso primeiro produto vindo do Paul Schockmüller teve esse sucesso, né? Então foi muito gostoso, né? Eu acho que esses destaques só mostram que a gente tentou fazer uma Sim. coisa muito bem feita, que agradasse tanto os nossos parceiros vendedores e os nossos compradores. Agora uma dúvida, sempre ouvi uma história de pescador que em leilão de cavalo sempre rola defesa. É verdade esse bilhete? No leilão de vocês teve defesa? Eu acredito que role sim defesas, né? Uma coisa que eu ouvi uma frase uma vez do Nilson Leite, proprietário do Rosa Mística, que para mim ela me ensinou muito, né? Quem dita o preço é o mercado, né? Então, se o mercado está pagando aquilo, a gente tem que vender, né? E isso é muito importante a gente comentar com os nossos parceiros, né, os criadores, ou às vezes os pequenos proprietários, que muitas vezes eles têm uma expectativa alta nos seus produtos. Mas é o que eu falo, se você acreditou no leilão, um leilão que divulgou bem o seu produto, que filmou bem o seu produto, se você preparou o seu produto bem fisicamente, com o pelo, deixou ele bonito para as pessoas verem, né? Se a gente atingiu todo o mercado, as pessoas viram aquele produto, então foi bem divulgado tudo isso, e às vezes não atingiu a expectativa que você queria, será que você não teve uma expectativa muito alta? Né? Será que é você que não está pensando nisso? Porque se foi tudo muito bem feito, o preço é aquele. Né? Então, graças a Deus, no nosso leilão, né, todo mundo entendeu que esses eram os preços, porque foi um trabalho bem feito, né, e a gente não teve nenhuma defesa, graças a Deus. Tá? Todos foram vendidos. Mas eu imagino também que fazer toda aquela produção de imagem dos cavalos não deve ter sido fácil, porque é muita coisinha, né? E eu imagino que, você tá num leilão que a pessoa consegue ir ver o cavalo, você fala, esse daqui ele é o que eu imaginei, esse aqui já não é. Agora, você transmitir tudo isso digitalmente para uma pessoa... Sim, é um desafio. É um desafio, para isso a gente também teve uma equipe muito capacitada para fazer isso, né, que acho que a gente conseguiu atingir as pessoas e por isso que a gente chegou nesse resultado. Mas é um trabalho difícil, né, e para a primeira edição ainda foi muito desafiador, porque às vezes a gente não sabia o que a gente iria encontrar, né, então fazer um leilão também não é fácil. Você não tinha nunca participado de nenhum outro leilão com Já tinha visto muitos, né? Às vezes nos meus produtos também, passando por alguns leilões, mas não no perfil que a gente estava de fazer um fazendo leilão. uma coisa assim. Então, foi bem desafiador, né? Eu lembro agora mesmo, nessas semanas passadas aí que a gente teve, eu encontrei o Gui Foroni, né? No leilão deles, no Next Generation, que é um super sucesso também. E aí eu abracei ele e ele falou assim, nossa, você sabe o que eu tô passando, né? Porque é muito difícil, né? Não é fácil fazer. Parece que é assim, pega os bichos aí e manda filmar. Não, são meses. A gente tá para a próxima edição, a gente já tá há 6 meses trabalhando assim, talvez, eu não vou falar todos os dias, mas todas as semanas a gente tem muitas coisas para resolver. Né? Então, grandes produções, grandes seleções, é grande trabalho também. Então, vamos puxar esse gancho aí. Temos uma próxima edição chegando agora. Como estão os preparativos? E eu quero saber se você vai dar algum spoiler pra gente. A próxima seleção, ela é totalmente diferente, né? A base é a mesma, a ideologia é a mesma, mas muito difícil, né? A gente está fazendo um projeto agora bem inovador, bem grande, posso dar alguns spoilers, né? A gente realmente fechou agora uma grande parceria com o Paul Schockmüller. A primeira vez a gente trouxe 2 potrinhas, dessa vez a gente está trazendo 9 éguas da criação dele, tá? Que desde meados de novembro a gente já vem selecionando. Então, um trabalho muito árduo, a gente está agora em abril, então a gente está falando aí de 6 meses já fazendo essa seleção. É muito engraçado. 6 meses indo para a Alemanha. Indo para a Alemanha mensalmente para fazer essa seleção. Né? É engraçado porque, para quem não sabe, né, o Paul Schockmüller é o maior criador do mundo. Né? Então a fazenda dele tem em média 8.000 cavalos. A gente faz lá, eu trabalhei por muito tempo e ajudando sempre na reprodução de lá. E lá tem uma média de 1.500 a 2.000 gestações por ano, o que dá mais ou menos uns 1.200, 1.500 potros nascidos, tá? Esse é mais ou menos um número por cima, tá?
Então você fala assim, poxa, o cara, ele é talvez o dobro da criação brasileira do cavalo de hipismo, né? E aí você fala, poxa, eu vou fazer uma seleção lá, deve ser muito fácil. Poxa, pô, tem tanto cavalo, como que você tem o dobro de cavalos do Brasil e faz a seleção tão difícil, né? Lá é uma empresa, né? Então a gente tem lá, eles têm tudo muito desenhado já como vai ser. Então eles não precisam vender. As vendas já acontecem, eles já têm os Naturalmente. leilões feitos, eles já sabem como vão vender. O mundo inteiro vai lá para comprar cavalos, né? Então quando você fala assim, crie um negócio novo, eu vou mudar todo o seu sistema porque eu preciso tirar do seu sistema alguns animais para um outro leilão. Eles falam assim, opa, mas vai atrapalhar um pouco, né? Como que a gente vai fazer isso? O sistema já funciona, né? É diferente da gente chegar aqui num criador e falar assim, puxa os seus bichos aí para ver. A gente vê 5, 10 bichos, ou vai num aras muito grande e vê 50 bichos, né? Lá os lotes são de 50 bichos, né? Só que os lotes ficam afastados, a gente tem que trazer para um Uhum. lugar, então tem uma dinâmica muito difícil para a gente ver os animais. Tanto que o Paul ele não vende animais na idade que a gente está trazendo. As potras mais novas que a gente está trazendo, de 2 anos e meio, 3 anos, elas ainda não passaram para o momento de venda. Ele diz lá que ele não vende potrinho, ele não vende embrião, ele fala assim, eu quero vender os animais sabendo o que eles são. Então eu quero vê-los saltando. E isso que é muito interessante da nossa primeira seleção. A gente conseguiu uma coisa que nunca aconteceu. Trazer os animais que nós selecionamos com a ajuda dos maiores especialistas dele lá também. Então, a gente teve a ajuda do Berhard, que é o cara que era da Oldenburgo, ele selecionava os animais da Oldenburgo também, hoje ele é um dos selecionadores do Paul Schockmüller. A gente teve a ajuda do Christoph, que é o grande selecionador ali da criação, né? A gente teve a ajuda do Florian, que é o CEO do Paul Schockmüller, o cavaleiro do Chacun, do Andreas, que é o cavaleiro do Chaco Blue, foi o cavaleiro do Chaco Blue. Então, assim, a gente passou muito tempo com essas pessoas, né, que ajudaram também, porque era um projeto de ambos, não era a gente, World Breeders, comprando cavalos para revender no Brasil. Não, não, estamos juntos, né, estamos mandando os cavalos para o Brasil, então eles também querem atingir um bom resultado. E aí a gente conseguiu pegar essas éguas mais jovens. É muito legal lá, as éguas elas saltam com 1, 2, 3 e 4 anos, uma vez ao ano só. É assim que eles selecionam, porque é muito animal. Então, normalmente na época do Natal, o povo se dirige até a fazenda, que é em Livitz. Livitz é a fazenda. Uhum. Mullen é onde o povo vive e onde ficam os garanhões, são 3 horas de distância. Então, nessa época, ele vai toda semana ver os animais, mas nessa época é quando a gente tem o salto em liberdade. Então, eu consegui estar presente, né, vendo esses animais junto com eles, né, e dizendo, olha, essa interessa, porque o nosso mercado quer esse tipo de papel e como indivíduo é muito bom, a gente fazia uma avaliação, todos avaliavam em fichas, né, a gente tem um controle lá muito grande do histórico desses animais, então eram pilhas de fichas, né, e animais vindo, um saltando, passa, 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 passa. Então a gente começou o quê? Pegamos de novo, pela nossa seleção base na genética, pegamos os papéis e falamos, olha, dessas 250 que vem, essas 40 nos interessam. Tá? Fazem parte do grupo que talvez o Brasil queira também para a criação e acredite para o esporte no futuro. E aí a gente pegava essas 40, via Saltando em Liberdade, né? E aí juntos, né, eu via a avaliação que eu fazia, via a avaliação que esses especialistas faziam e a gente chegava na conclusão que ela era interessante para o leilão. Daí a gente começou a selecionar, mas a gente não conseguiu selecionar numa única viagem. Foram 4 viagens, indo e falando assim, cara, dessas todas a gente só conseguiu 3. Vamos voltar para a próxima. Conseguimos mais 2, conseguimos mais tantas. Então, assim, foi um trabalho árduo mesmo. E um N muito grande, isso que é interessante. Então, o que está vindo realmente foi muito selecionado. Primeiramente, base na Tenho tantas genética. perguntas com base no que você acabou de me falar. Vou começar. Esse salto em liberdade é uma coisa aberta para todo mundo ver? Não. Eu acho que a moral que você deve ter lá trabalhando com ele nesses últimos 10 anos deve ser alguma coisa considerável, porque parece que é uma coisa bem grande isso que você está me Não, descrevendo. é muito legal. Eu sinto até a oportunidade que eu tive de participar disso, né? Eu não posso afirmar se outras pessoas já tiveram oportunidade, mas eu não sinto que tenha. Afinal, é uma seleção deles, e eles querem avaliar aquilo. Eu poder ter acesso às fichas, poder ter acesso a estar do lado deles, ouvir o comentário deles sobre os animais,
me enriqueceu muito também na minha avaliação, né? Então, é algo que foi conquistado com o tempo, né? A gente fala do leilão Paul Schockmüller há alguns anos, né? E agora a gente conseguiu fazer. Então, vai ser algo, para mim, pessoalmente, também muito importante, né? É uma parceria que vem se tornando cada vez mais forte, né? Mas uma confiança que é adquirida com o tempo, com certeza. E você sente que esse interesse do Paul de é, trazer os cavalos para o Brasil é uma coisa que ele vê como uma oportunidade para o futuro também? Claro, né? Eu acho que eles têm ideias também de estar aqui, conhecer mais os brasileiros, né? Mostrar que eles têm uma possibilidade de venda de outros tipos de cavalo também, animais prontos, muito legal. Então eles querem estar aqui, eles vão estar aqui, né? Eles vão estar aqui nas filmagens, eles vão acompanhar as filmagens, eles vão estar aqui também na nossa exposição, eles vão estar aqui no dia do leilão, tá? Então eles estão muito envolvidos. Por quê? Porque eles sabem que sim, somos um mercado interessante, talvez pequenos para eles, mas interessante. Está em ascensão, Né? E está em precisamente, ascensão, sim. com certeza. Né? Hoje a gente sabe que quem vai no Paul Schockmüller sai com um cavalo, porque a possibilidade de compra é muito grande, a gente tem um leque gigante de possibilidades. Né? Quem vai bem direcionado, sabendo o que quer, né, eles vão achar um cavalo. É muito legal. Então eles estão querendo abraçar essa ideia junto, né, e mostrar para o Brasil que eles existem e que eles têm cavalos ideais pra gente também. Sim. Agora, mãe, me conta uma coisa concreta, o que vai ter nesse leilão, Jesus amado? O que é isso? Tá falando, eu quero saber, e aí não me fala logo. O leilão tá muito, muito legal, né? Dessa vez a gente fez uma seleção principalmente de cavalos já saltando em liberdade, Tá. né? A gente vai mudar um pouco o perfil, né? Como eu disse, eu acredito muito no leilão online. Acho que a ideia é vender mais barato no online, né, de custo de leilão, mas a gente quer fazer uma festa também, né? Porque afinal a gente está trazendo esse criador, então a gente quer fazer algo presencial, a gente quer mostrar os cavalos, então a gente vai estar presencialmente com os animais dentro da Hípica Santo Amaro, para as pessoas poderem ver o que é isso, né? E a seleção, como eu te disse, é maravilhosa, né? Eu fui em busca principalmente das genéticas, né? De novo, eu acredito muito em genética, eu acho que isso aumenta a probabilidade da gente ter bons produtos no esporte. Então a primeira seleção era o papel. E como eu trabalhei lá, né, tem uma coisa que eu acho muito curiosa. Lá eles têm diversos botijões de armazenamento de sêmen, isso falando em Livets, na fazenda de criação, e esses botijões, eles são nomeados, eles não são enumerados. Normalmente aqui a gente fala, no botijão 1 tem o sêmen do fulano e do ciclano. Né? No caso deles, eles põem um nome para o botijão, e o nome desses botijões são das melhores éguas que eles têm. Né? Então o que eu fazia? Como eu ficava lá, eu mexia nos botijões, eu trabalhava lá, eu gravava o nome das éguas e falava assim, eu quero pôr no leilão filhas, netas, bisnetas, né, descendentes dessas grandes matrizes. Então foi essa a minha busca. Né? Ele falava assim, mas como que você sabe essa égua? Porque eu lembrava do botijão. Né? Eu tinha foto dos botijões e eu queria aquelas linhagens. Já começou um trabalho de espião ali. Tinha que ter uma expertise ali para achar o caminho, né? Porque algumas éguas são até mais antigas, a gente não tem mais filhas delas, né? Mas foram as éguas que trouxeram os grandes produtos do Paul. Né? E aí a gente foi atrás delas. Né? Vou dar alguns spoilers, por exemplo. A gente está trazendo uma linha da Balupetra. Né? A Balupetra, eu lembro que eu mexia até com ela, para mim já era um prazer trabalhar com ela. Né? Uma égua que pulou grande prêmio, tem diversos cavalos de grande prêmio e a linha dela está vindo cada vez mais. Ela é um grande ícone dele. Né? E talvez ela não se desponte, talvez nesses rankings que os brasileiros veem, né, justamente pelo aquilo que a gente comentou. Ela não tem uma grande descendência ainda, né, mesmo porque o Paul, diferente de alguns outros criadores, principalmente Bélgica e Holanda, né, eles fazem uma criação muito mais numerosa das mesmas éguas. E na Alemanha eles usam menos biotecnologia, não insistem tanto, ainda mais um criador que tem tantas boas linhas. Sim. Então eles têm, as linhas do Paul, elas são menores, mas de mesma qualidade. Talvez proporcionalmente melhores até que algumas éguas que a gente cita como as melhores do mundo. Então, talvez para o brasileiro eles não saibam quem é a Balupetra, né? Mas se você for ver a fundo as linhas, você fala, meu Deus, né? Quanta coisa boa. Né? Então a gente está trazendo Balupetra, a gente está trazendo a linha da Rescue de la Roque,
é uma égua que pulou o Grande Prêmio, tem filhos também pulando 5 estrelas, né? Foi montada do próprio Andreas, que foi o cavaleiro do Chacoblu, né? Sacintara, várias éguas, a linha do Capitol, né? Uma linha muito clássica da Holsteiner, a gente está trazendo para esse leilão. Então, assim, é um leilão que o criador vai falar assim, meu Deus, são as matrizes que eu preciso. E nós estamos trazendo só fêmeas. São 9 fêmeas do Paul Schockmüller, né? Que é algo também muito interessante, né? Muitos leilões a gente busca fêmeas e é difícil. Então, quando eu fui para falar assim, eu quero fêmea, né? Infelizmente no Brasil a gente não tem a Foram cultura de tanto... receptivos com você quando você falou que você Para queria eles, fêmea? eles criam cavalos, para eles não Tanto importa faz. tanto, né? Eles até buscam muitas vezes o garanhão. Eu vou te falar que a dificuldade não foi tanto em ser macho ou fêmea. Mas eu né? acho que a gente preocupa mais também porque nossa criação é menor. A gente precisa das fêmeas, e como a gente falou, o garanhão a gente traz o sêmen, então, e a gente não valoriza tanto no Brasil, que eu acho um grande erro, né? A gente deveria valorizar os nossos garanhões nacionais, né? A gente tem muitos bons cavalos, mas a gente precisa usar, eles precisam ter oportunidade, como a gente falou das fêmeas que precisam de oportunidade. Compra uma égua no leilão do Fernando, coloca um garanhão nacional. E aí Sucesso. você tem um bom produto, é isso. Sucesso! Mas a ideia foi essa, né? Achar essas grandes linhas maternas, fomos para o Salto e Liberdade, vimos, né? E aí achamos produtos que são diferentes também. A gente tem as linhas com mais sangue, as linhas um pouco mais pro grande, mais força. Enfim, tentamos achar também ser um pouco eclético nessa seleção. E além dos animais que já estão no Brasil, né? Alguns também importados, que já foram importados anteriormente, também de linhas dessas conhecidas, melhores do mundo, e alguns potrinhos e embriões que a gente já vai ver quem são, e são animais também muito, muito interessantes. Quando é o leilão? O leilão a gente vai estar presente na época de Santo Amaro, no CSN de maio, do 8 ao 11, com a exposição dos animais, com stand para todo mundo poder vir conversar, né? Algumas novidades dentro do nosso stand também vão ser bem divertidas, e aí, presencialmente, a gente vai ter um jantar dentro de um restaurante, no Dinhos, na Alameda Santos, no dia 13 de maio, tá? Uma terça-feira, que também vai estar sendo transmitido online para quem é de longe, para quem não puder estar presente, tá? Para que a gente possa fazer o arremate dos leilões. Com bastante novidade também no leilão presencial, né? A gente vai ter algumas coisas bem interessantes acontecendo. A pergunta que não quer calar, vocês esperam superar o recorde do recorde? A gente sempre espera, a seleção foi feita para isso. A seleção foi feita para que a gente possa sempre quebrar recordes. Essa é a ideia. Nossa, nem sei mais o que falar. Fernando, muito obrigada por contar todos os spoilers possíveis do seu leilão. Tô muito curiosa para ver. Quem sabe eu até dou um lance lá. Legal, se Deus quiser você vai dar. Obrigada. Valeu, obrigado. Prazer estar aqui. Arrasou.